Vamos lá, pessoal, muito boa tarde Infomoney, boa tarde Gustavo Cruz. Boa tarde, gente, boa tarde, Caio, finalzinho de semana aqui. Hoje, sexta-feira negra, Ibov despencando, dólar explodindo, pessoal, aí três coisas no radar agora à tarde. Primeira questão aí do Fed, ainda refletindo aqui e lá fora. Também a questão da arrecadação, o Gustavo vai falar mais, a arrecadação a pior dos últimos 5 anos, a arrecadação de agosto. Ajuste fiscal, e agora complicou, né, pessoal? E terceiro, que puxou muito o dólar agora à tarde, alguns comentando que Fitch pode rebaixar o Brasil ainda hoje. Então isso sondou o mercado, alguns reagiram a esse anúncio, até o Valor Econômico tweetou isso. Então, pessoal ainda muito atento a essa questão da Fitch. Lembrando que a Fitch ainda não lançou nenhum comunicado. E a gente está a 2 graus ainda. Ainda estamos ainda a escala é um pouco maior para a Fitch, mas segue isso no radar. Então é isso que tem impactado aí o mercado. Tudo desabando, Ambev tentando se segurar ali nas beiradas. E dólar para cima e bolsa para baixo, mas isso já virou rotineiro pra gente. Bom, vamos começar fazendo acho que um geral pela semana. Pois é, a gente teve essa semana aí começando com aquele... Depois de 2 semanas atrás, né, a segunda da sem cessa agora, a outra, a gente teve o anúncio de um orçamento com déficit para 2016. Depois o anúncio agora nessa segunda de um pacote com diversas medidas para aumentar principalmente a arrecadação e cortar alguns gastos. A gente comentou ao longo dessa semana por que não é suficiente, por que mesmo assim o mercado não reagiu bem. Hoje a gente teve a prova, agora a arrecadação caindo muito. Mas não vai adiantar nada a gente simplesmente elevar a arrecadação se a curva de despesas continuar crescendo. A gente simplesmente vai postergar esse problema. Então por isso que o mercado não reage tão bem, por isso que ele insiste que os cortes precisam ser estruturais, né? Não vai adiantar nada se a gente simplesmente aprova a CPMF, aprova a CID, aprova aquilo, daqui 3, 4 anos a gente vai ter de novo a despesa alcançando a arrecadação, as receitas. E aí a gente vai ter que fazer tudo de novo, aumentar ainda mais, sendo que a gente já tem uma carga tributária muito alta no nosso país, né, cerca de 35%, bem acima daqueles países pares, que são aqueles países que têm as mesmas condições da nossa, que tem em torno de 25%, 30%. Então, esse dado agora da tarde de arrecadação realmente é simplesmente mostrando isso novamente. Pessoal, questão complicada. Só lembrando, acho que vamos falar um pouco sobre a questão da Fitch, porque agora foi o que pegou o mercado agora à tarde. Mais ou menos às 13h30 que começaram a sondar isso no mercado. Começou aquela boataria, pessoal comentando sobre isso. Lembrando, a Fitch ainda está em 2 casas acima do rebaixamento. Eu acho que isso tem a primeira coisa a se colocar. Se rebaixarem hoje a nota, tem que ficar atentos, porque eu acredito particularmente que devam rebaixar uma nota e colocar perspectiva negativa. Acho muito difícil já derrubarem dois degraus aí, né? Isso, a gente... Pra fazer uma comparação assim com a Rússia, que é aquele caso extremo que tudo deu errado bem rápido, basicamente eles começaram a dar muito errado de outubro para o final do ano passado. E o começo foi todo mundo saindo da Rússia, a CDS explodiu, rebaixaram a Rússia, a maioria das agências. Mesmo assim, a Rússia tinha também 2 níveis acima da divisão entre grau de investimento e grau especulativo, e a Fitch só rebaixou 1, e até hoje a gente tem a Fitch ainda não rebaixou a Rússia 2 níveis, ainda é grau de investimento segundo a Fitch. Então, dificilmente seria um movimento tão brusco, sendo que nem a Rússia eles fizeram isso, e eles ainda deixaram, de janeiro que eles fizeram o rebaixamento da Rússia, ainda estão com o grau de investimento na Rússia. Poxa, isso é muito diferente do que eles costumam fazer se eles tirarem logo de uma vez 2 pra gente. Então acho que segue-se no radar, vamos ficar atentos, acho que até o fim do dia, pode sair a qualquer momento, então a gente tem que ficar com isso no radar. Pessoal, eu estou sem gráfico hoje aqui, não está funcionando a plataforma, se negou a abrir com o Ibov tanto em queda, então hoje infelizmente estou sem gráfico, mas estou atento até comentário aqui de um canalzinho de baixa que tem ali. Pessoal, fiquem atentos, que a gente for olhar o gráfico do Ibov diário, tá? Eu tô sem a plataforma aqui, mas eu vou conseguir falar para vocês. Nós rompemos o 48 mil pontos, que era aquele pivôzinho de alta, certo? O mercado tentou subir, deu aquela esticada e voltou a cair. Se a gente pegar o candle de ontem, do Ibov diário, é um doji, isso já chama atenção. Segundo, tentem pegar os 3 últimos topos. Se a gente for ligar esses 3 últimos topos, a gente percebe que o candle de ontem
é um canalzinho de baixa ligados aos 2 últimos topos. Eu acho que, não sei quem falou sobre esse canal, mas tem um canal sim no Ibov. A figura que tem se mostrado de ontem, antes de ontem e hoje, pode ser uma figura de reversão, tá? Então o rompimento que nós tivemos 48 mil pontos foi um 48 mil pontos falso, foi um rompimento falso, e o Ibov pode cair na segunda-feira. Então vamos ficar atentos. Eu acho que nós não podemos ser precipitados e falar, vende agora porque segunda-feira é gap de baixa. Calma. Melhor coisa, todos os papéis que vocês estão monitorando venda, marquem a mínima hoje. Então, YouTube, Petro, tudo. Petro até tá bonita. Marca a mínima. Se segunda-feira amanhecer já para baixo disso, tá? Já vende. Se já abrindo um gap de 4% para baixo, não vendam. Esperem para pegar um pullback. A gente já viu 2 vezes o mercado, uma vez quando abriu um gap de baixo, o mercado se recuperar. Então, quando o mercado abre um gap de baixo, comecem a pensar em compras para day trade. Apenas day trade. Tá? Então, monitorem isso para segunda-feira. Se abrir próximo da mínima de hoje e perder, vende. E se já abrir com gap, pense em compras para day trade. Acho que essa é a melhor coisa a se fazer nesse momento que está tudo aquela euforia, o que vai acontecer, o que não vai. Lá fora essas sinalizações, aqui dentro essa questão política. Lula fala uma coisa, a Mercadante fica ou não fica. Então tem também essas questões. Então agora é cautela. Então graficamente monitore esses pontos. Petro, estamos perdendo um fundo duplo. Muita atenção nesse fundo duplo. Tá bom? Então essa é o que eu queria falar. Fazer um destaque aqui que essa semana, obviamente, ficou muito destaque a questão da reunião do FONC, se o Fed ia subir juros ou não, optou por manter a taxa de juros, como todo mundo viu. E uma coisa que passou um pouco despercebida, que a gente vai ter agora no domingo, que provavelmente vai movimentar os mercados lá fora, é que a gente tem essa semana as eleições na Grécia. Lembrando que o primeiro-ministro Tsipras, que fez toda aquela turbulência no mercado em julho, ele acabou cedendo para as exigências, fez o que o Banco Central Europeu pediu, e depois ele renunciou e pediu novas eleições para tentar chegar mais forte no governo agora. As eleições são domingo, e nas pesquisas ele tá praticamente empatado com o candidato da oposição. Então isso deve trazer algum movimento, porque provavelmente se ele ganhar, ele vai se considerar mais forte para bater de frente. Se ele perder, talvez o mercado reaja bem, porque aí acaba de vez a turbulência, porque o candidato da oposição está totalmente a favor das medidas. Então acho que é importante também ficar atento a isso, porque isso na segunda-feira de manhã deve mexer um pouco o mercado. Exatamente, até o Javier colocou aqui, Caio, na minha opinião o que está pegando é China e mercado interno. Estou 100% com você, mas por que eu acho que destaco China? Porque acho que até o Gustavo pode falar mais, mas a questão, o Fed ontem sinalizou que ele está observando a questão global. E a questão global, aí no caso, seria a China. Então, exatamente, o que está pegando no mercado é China e a questão política interna. Então, é exatamente isso, só que tem que ficar atentos, porque nós já vimos que tanto a S&P quanto a Moody's e a Fitch também estão olhando o cenário político interno e a questão do ajuste fiscal. A nossa casa aqui está muito desorganizada e não parece que vai retomar uma organização tão nesse curto prazo. Então acho que esse é o grande problema. Porque nós estamos falando de ajuste fiscal e o agosto foi o pior mês de arrecadação dos últimos 5 anos. Então as coisas vão cada vez ficando mais complicadas. Então as agências de risco estão precificando isso. Ainda não trabalham com cenário de impeachment, mas já precificam, já estão observando o cenário político conturbado e vendo que o ajuste fiscal, que vamos falar que era aquele tripé econômico que foi criado ali na década de 90, já está praticamente exaurido. Então, acho que essa é a grande questão. É a China que está impactando, com certeza, os mercados globais, isso acaba refletindo aqui, e a questão de aqui interna. Então, acho que é muita cautela agora. Não acho que também para sair vendendo tudo que acabou o mundo, porque eu acho que não acabou o mundo, só que tem que ficar atentos e tentar procurar as melhores chances de trades aí. Acho que swing trade é bem complicado nessa altura do campeonato, então day trade rápido, põe no bolso, sai. Não, porque senão a gente vai virar torcedor, ou aquele, não, isso aqui é fundo, tem que subir, ou aquele, isso aqui não é fundo, tem que cair mais. Acho que não é hora de a gente virar torcedor de mercado. Vamos tentar pegar ali coisinhas pequenas, tradezinhos rápidos e day trade. Eu acho que a palavra do momento é day trade. Tem volatilidade para operar day trade no dólar, no índice. Quem está acompanhando ali
nas salas, estão vendo que tem várias opções, o pessoal pegando o dólar e índice, arrebentando de ganhar, então acho que é ficar ali, day trades. E estão falando, até o Leonardo colocou, outubro pode ser um mês negro. Tem gente comentando que outubro tem que todo mundo vir de preto, um caixão, porque é um clima de velório. Eu acho que ainda é muito cedo falar em clima de velório, tá? Mas a monitorar se vai ter velório ou não. Acho que é essa questão. A ficar bem atento agora aos indicadores que mostram um pouco como que a economia realmente está, se ela já está chegando ao final ou não. A gente tem semana que vem IBCBR, que é aquela proxy que o Banco Central faz para medir a atividade, lembrando que a atividade apresentada pelo IBGE é só trimestral, então o Banco Central faz isso para ajudar um pouco a medir quanto que ela está impactando mês a mês. Ela sai já na segunda, provavelmente ela vai vir ainda negativa. Acho que os analistas de mercado, eles reveram bastante a posição deles e achavam que a gente já ia começar a sair do fundo do poço agora nesse terceiro trimestre, mas parece que a gente vai demorar um pouco mais. Então, ficar bastante atento aos dados de produção industrial, vendas no varejo, índice de atividade, porque acho que de alguma forma logo mais a gente começa também a ver alguns efeitos positivos. O país não está acabando, obviamente está bem difícil com essa governabilidade difícil, a gente precisa arrumar a questão fiscal, mas a gente precisa sim que a inflação comece a ceder, porque quanto mais demorar para ela ceder, mais ela vai contaminar o ano que vem. Semana que vem a gente também tem IPCA 15, que é importante que ele comece a desacelerar. Acho que os analistas o foco está caindo, o IPCA desse ano, é importante isso. E isso também vai impactar a parte de juros, porque quanto antes a gente puder mexer nos juros para baixo, cortar um pouco, melhor para nossa atividade. Acho que pelo menos a inflação vai conseguir ceder num ponto que a gente não vai ter que subir mais ainda os juros. Mas, obviamente, a gente não repete dentro do ajuste fiscal por nada, é porque ele é realmente essencial. As agências de rate não estão batendo nele também por nada. Elas olham para o longo prazo, se a gente vai conseguir ou não estabilizar a dívida, porque não adianta nada, que a gente comecei hoje falando. Não adianta nada a gente simplesmente elevar a arrecadação, porque, como a gente viu, a arrecadação até está caindo, mas isso é só postergar o problema. A gente precisa realmente mexer em feridas bem mais graves que a gente tem faz muito tempo, não é de agora, mas que também se agravou um pouco nos últimos tempos. Boa. Bom, o Conde Tolosa coloquei. Aproveitando, Caio Gustavo, vocês acham que é hora de vender setor imobiliário? Olha, depois você dá a sua opinião, mas a minha opinião não é hora de comprar, mas eu não sei se é hora de vender também. Eu acho que a gente está vendo o setor, as empresas estão muito ruins, porque a gente vê juros para cima acabam impactando na compra de imóveis. Então as pessoas estão evitando adquirir novas dívidas com juros tão altos. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é que os preços já estavam muito elevados, então eles ficam com uma barreira ali para subir mais, então eles ficam nesses constantes. Porém, falar em bolha imobiliária, que agora é hora de vender porque o negócio vai desabar, eu também não acredito. Eu acho que deve manter esses patamares. Não aconselho como investimento, eu acho que há investimentos melhores do que comprar um imóvel e depois revender, que isso a gente viu que anos passados, isso era uma coisa muito boa, as pessoas compravam imóveis e já vendiam e faziam dinheiro em cima disso. Eu acho que não é o momento agora de comprar para investimento. Mas não acredito também que agora é uma bolha imobiliária e vai explodir e os preços vão cair. Eu acho que deve se permanecer nesses níveis, pode cair um pouquinho, mas não em derrubada geral. E eu acho que ficar fora desse setor. Eu acho que, até o Gustavo pode falar mais, mas não vejo sendo a hora para investimentos na questão imobiliária. Acho que assim, nos últimos anos, depois logo do primeiro, logo quando a Dilma tá para ser eleita, assim, 2009, 2010, o mercado pegou uma noção muito errada, foi um sinal muito errado vindo do governo, muitos estímulos excessivos, tanto da parte fiscal quanto da parte monetária, e isso acaba atrapalhando os empresários na hora de traçar cenários futuros. Eles acabam um pouco desvirtuando e traçando cenários mais otimistas do que eles traçariam em condições normais, e isso acaba fazendo com que os seus projetos futuros sejam um pouco utópicos, e isso pesa um pouco agora. Eles começam a receber agora, você vê que eles fazem projetos muito otimistas no setor imobiliário, que eles têm que fazer isso bem atrás para começar a colher lá só muito para frente. Isso acaba impactando bastante.
pela demora pelo que é um setor imobiliário ter que construir qualquer coisa. Se a gente pensar, Minha Casa Minha Vida está sendo cortado, então acho além disso. Além disso, mais uma coisa. O Javier colocou, e tem mais, se o Levi não conseguir aprovar as medidas do Congresso, aí a coisa pesa. Javier, eu acho sinceramente que na Câmara o negócio vai ser muito complicado. O governo tem tentado aumentar a CPMF de 0,2 para 0,38 e esse 0,18 ficaria entre estados e municípios. Isso é uma medida para tentar puxar aí alguma força, algum apoio dos governadores, isso passasse, no fim das contas, para os deputados e senadores aprovarem esse PMF. Mas eu acho muito complicado. Então, acho que isso tem apavorado muito, acho, principalmente investidor estrangeiro, que é o grande volume da nossa bolsa. É que a gente vê que o governo não tem força para aprovar a principal fonte do ajuste fiscal, que é a CPMF. Então, até eu estava lendo esses dias atrás que agora virou uma coisa que até as coisas boas que o governo tenta fazer estão virando coisas ruins. Então, como o governo está tão fraco, até as coisas que deveriam dar um estímulo acabam não servindo como estímulo. Então, é muito complicado. Foi falado até agora em legalizar jogo de azar. Foi contado um monte de coisas que não existiam no radar. Voltaram a falar de reforma tributária, voltaram a falar de reforma da Previdência. Mais um imposto no cheque para a Previdência. Exatamente. Então, são um monte de rumores que poderiam ser positivos, mas acabam não sendo positivos. Na minha opinião, eu não vejo o governo com força. É necessário reformas, muito necessário. Mas o governo, infelizmente, não tem força suficiente para fazer o que é necessário, porque não tem base suficiente. Até em comparação, acho legal, até gente falando 94 para agora, não por ser PSDB e PT, mas acho que a questão de algo novo, então conseguir uma base aliada, conseguir vender uma ideia. Agora as ideias não estão conseguindo ser vendidas, então tudo que era para ser positivo acaba sendo negativo. Muito também você não tem mais... Como você tem o quarto mandato seguido do mesmo partido e é um governo de coalizão, você acaba extinguindo aquilo que você tem para dar em troca política, porque, querendo ou não, você precisa ter algum item novo para dar em troca de apoio político, e isso, conforme você não tem alternância de poder, é ruim nesse sentido, não questão de quem entrou, quem ficou, mas simplesmente a questão do jogo político mesmo. Se você pensar, você precisa... É positivo você ter alternância, porque você vai ter mais cargos públicos, mais ministérios para trocar, e aí você recebe em volta aquele apoio político que traz a sua governabilidade e melhora as condições de você aprovar o que você precisa na Câmara e levar o país nas condições que você julga necessária, julga correta. Entrando especificamente no caso da CPMF, a gente mostrou hoje cedo no XP Connection, na eleição da CPMF, na votação da CPMF de 2007, que foi um ano que o país cresceu bastante, o governo não passou, mesmo a base aliada votando a favor, conseguiram 45 votos a favor, era necessário 49, e levando para hoje o cenário que as condições parecem bem pior e você não sabe nem mais o que é base aliada e o que não é, sendo que quase ninguém mais vota de acordo. É difícil falar que vão conseguir os votos necessários nas condições tão ruins. Até o MTT colocou, CPMF não vai passar, vai acabar sobrando para a CID no combustíveis. Olha, para ser bem sincero, eu acho que nem a CID vai conseguir, sabe por quê? Porque CID impacta combustível. A gente sabe que qualquer aumento de 0,1 no combustível acaba impactando 0,37 no IPCA. Nós estamos trabalhando com IPCA muito elevado, as metas já ficaram bem para trás. Então é complicado você mexer agora na inflação, porque você pode acabar forçando o Banco Central a adotar mais uma injeção de juros. Então acho que mesmo assim a CID é muito complicada ainda, viu, MTT? Eu acho que nem ali consegue, isso que me preocupa, porque você vê que as pontas de receitas estão ficando cada vez mais curtas, então o negócio parece que vai ter que ser um corte de gastos, mas até o próprio governo falou, gastos complicados, chegamos num nível que não tem como mais cortar, chegamos ao nossa marca. E nós também chegamos na marca, a produção já me encheu aqui, já puxou no colarinho, falando que por hoje é só. Pessoal, acho que agora é sinal de atenção, não se desesperem, eu acho que essa é a grande, acho que temos que falar. É um momento de cautela, mas não é um momento onde tudo está perdido. Eu acho que tem que observar o mercado. Acho que o mercado sempre dá oportunidade. Se for para vender, que façamos uma venda. Se for para comprar, que compremos.
Né, eu acho que esse é a grande coisa. Então, a monitorar mercado, monitorar a questão interna também, questão interna acho que tem que se monitorar e procurar ali bons trades, fundo ou não do Ibov, vamos procurar setores onde, se não for fundo, tendem a subir e se não for fundo, setores que tendem a cair mais. Então, acho que tem que ficar atentos. Quer dar uma palavra final aí? A palavra final é que, embora a gente tenha, infelizmente, vários assuntos que venham negativos que a gente tenha que comentar, a nossa visão não é também que nem eu vi gente falando que acabou tudo, que, meu Deus. Não é também velório também, né? Não, a dificuldade é que a gente poderia estar fazendo as correções que a gente precisa de uma forma organizada e de que não prejudicasse tanto e não atingisse tanto, digamos assim. Mas, infelizmente, a gente está vendo que as correções necessárias, que depois do gap que abriu tanto de oferta e da demanda nos últimos anos, vai ter que ser de um jeito mais doloroso, infelizmente, pior para a economia, pior para o trabalhador, pior para todos. Infelizmente, está sendo assim, mas de qualquer jeito a gente vai acabar corrigindo e a gente vai acabar retomando a rota. Boa, pessoal, então é isso. Bom final de semana a todos. Descansem. Segunda estamos aí mais uma vez. Grande abraço a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Aproveita aí o final de semana.